Gente, vamos falar de saúde, mas a gente vai falar da saúde do homem, não é? Será que o homem cuida bem da sua saúde ou não? Por isso nós vamos falar também da parte psicológica, né? Com a Aparecida Tavares, que é psicóloga, sempre participa aqui com a gente. Mais uma vez está nos auxiliando aqui no Agora Goiás. Tudo bem, Aparecida? Seja bem-vinda, bom dia para você. Bom dia a todos e principalmente aos homens, né, que nos assistem. Dia 15, nós tivemos aí o Dia Nacional do Homem. E esse homem cuida da saúde? Dificilmente, né? Por quê? Porque é ensinado que ele tem que ser o quê? O super-herói, o másculo, o forte. Homem não chora, engole o choro. Mas eu penso que não adoece também, né? Isso, e como adoece, não só fisicamente, como também psicologicamente, emocionalmente. E estar aqui é um convite, né, fantástico para chegar até você aí de casa, homem, né? E você que está ao lado desse homem, incentive ele a buscar cuidar de si de uma maneira integral. Quando você fala, tem a saúde do corpo, né? Mas você falou a saúde mental. Por que ele adoece do ponto de vista psicológico? Tá. Pela construção que nós temos dessa persona, né? Esse ser homem. Quem sou eu? Eu posso sim expressar os meus sentimentos, as minhas emoções. A gente começa isso lá na educação desse homem, né? Esse homem que ele precisa dar conta de tudo. Afinal de contas, em diferentes esferas é tido que ele é o quê? O provedor. E como provedor, ele tem que ser forte. Só que hoje a coisa mudou, né? Está hoje mudando. A mulher está na igualdade total que a gente imagina. Às vezes as pessoas não entendem isso, mas hoje a mulher também é provedora, né? Sim, sim. E aí a gente vai perceber esse homem não conseguindo lidar principalmente com esse feminino, né? Como que é lidar com uma mulher que hoje, ela muitas vezes até ganha mais que esse homem, né? E que ela já entende que as tarefas, por exemplo, domésticas, elas podem ser o quê? Divididas com esse homem. E aí, dependendo da construção de homem que a gente tem, o que vai acontecer? Alguns conflitos interpessoais, conjugais principalmente. Fala mais sobre isso, isso me interessa muito. Quer dizer, às vezes as pessoas não dividem, mas aí quando começam a ter aquela cobrança que é necessária, essa divisão, sim, aparecem os problemas. Aparecem os problemas. Por quê? Porque esse homem ele foi criado, né, educado, boa parte da nossa geração, né, o João Devar, foi criado para chegar em casa e ter tudo organizado para si, né? E aí é aquele homem que não sabe onde está a sua meia, é aquele homem, né, que muitas vezes não acha nada em casa e que a gente está tendo, né, graças aos avanços científicos, tecnológicos, esse homem podendo entender que ele pode cuidar de si, ele pode ser amável com seus filhos. O fato dele expressar os seus sentimentos, né, não quer dizer que ele seja fraco. Agora, o que tem que ser feito para que esse homem entenda essa nova realidade, dizer que ele pode chorar, que ele pode lavar vasilha, que ele pode achar a meia dele? Olha, políticas públicas, né, voltadas à saúde do homem de uma forma integral. Então, hoje nós temos aí, veja só, em veículos de comunicação, quem está falando sobre a saúde do homem? Jordevar Rosa, né? Quantos outros canais poderiam estar abertos também para voltar essa política e essa inserção de psicoeducação e saúde, para que o homem entenda que ele é ser humano, né? E como ser humano, ele merece ser cuidado. E é interessante o que você fala, porque hoje a gente fala, por exemplo, nos meses, aí tem aquela série de cores, mas aí a gente fala do câncer, a gente fala de vários problemas de saúde o ano inteiro, né? Às vezes você tem um mês que tem 3 tipos de doença, mas em nenhum deles tem o problema do homem, né? Sim, e quando se fala no homem, se pensa o quê? Na próstata. Será que o homem é só a próstata? Exatamente. Não, o homem é um ser, né, biopsicossocial, espiritual, ecológico. Ele faz parte desse ambiente. E como ser humano, ele merece sim cuidar de si. E aí fiquem atentos, né,
a rede, tanto pública quanto privada, quando contrata aí os seus colaboradores e incentivar esse homem a buscar, né, o tratamento e a prevenção em saúde. Quantos homens deixam, né, de ir, por exemplo, a um psicólogo, a sua consulta médica, porque ele não quer ter o seu ponto cortado ou ter que justificar porque ele saiu, né? Ah, mas você está doente? Não, estou fazendo prevenção. E prevenção em saúde e saúde integral é importantíssimo. Políticas não só públicas, mas dentro também, né, do setor do trabalho, é importante. Aparecida, quando a gente sempre fala, eu tenho o costume de perguntar, por exemplo, vamos falar da rede pública de saúde, né, que engloba o maior número de pessoas com um poder aquisitivo menor. Né? Nesse caso, por exemplo, os homens procuram o quê? Quem estiver assistindo a gente agora fala, olha, eu quero ir no SUS. Mas eu quero tratar da minha saúde psicológica. Aonde? Sim, nós temos as UPAs, né? Os CAIs, as UPAs, as UBSs, né? Que são unidades básicas de saúde e que estão aí espalhadas por diferentes setores, né? Aqui em Goiânia e em todo o estado e no Brasil. Nós temos um sistema único de saúde que tem uma das melhores, né, condições em termos de papel, mas a gente precisa colocar em prática humanização, chegar até esse homem, mais propagandas, mais investimentos, para que esse homem entenda que é muito melhor a gente prevenir do que a gente ir ter que tratar, por exemplo, de uma questão de cardiopatia, né? O alcoolismo, que assola bastante os homens, o tabagismo e o uso de drogas indevidas. Então, o superendividamento, que falamos há pouco, né? Então, esse homem que ele vai se descontrolando. E quem é o amigo diário dele? Muitas vezes, principalmente no estado de Goiás, que é um estado em que a gente tem muitos bares, né? E aí a gente vai ver que o grande amigo desse homem, na hora do desabafo, é o famoso copo ou o seu cigarro. Aparecida, você tocou nesse assunto e a gente sabe que hoje, por exemplo, empréstimo consignado, se a gente pegar funcionalismo público, pega um para cobrir o outro. Né? Essa questão, inclusive, tem um levantamento que nós temos mais de 60 milhões de brasileiros endividados. Né? Até que o governo criou até um programa para tentar amenizar essa situação. Agora, tem casos que a gente percebe que o endividamento se torna incontrolável, a pessoa dificilmente tem condição de pagar isso. Também tem a parte psicológica nisso? Com certeza, né? Nós vamos ter aí alguns transtornos que é muito comum nesses transtornos os gastos excessivos, né? O consumismo. E aí a mulher ela fala muito mais sobre o como ela lida com as suas finanças. O homem não. Ele é aquele que engole, que vai guardando e quando você vê tá uma bola de neve e que de repente destrói não só a sua vida profissional, mas a sua vida familiar. Tá certo, tem que cuidar, gente. Você, homem, cuide da sua saúde. Eu tô falando que eu também tenho que cuidar, né? Sim. Preciso cuidar mais. Fiquei feliz de ver você se cuidando. Tá certo, pegando a orientação sua. Olha, eu quero mandar um abraço também. Você conhece algum violeiro? Eu conheço. Pra gente mandar um abraço? Eu conheço. Quem? Uai, o homem que saiu dessa barriga, Lucas Leone. Seu filho? Meu filho. Lucas Leone, a gente tá aqui no nosso estúdio acompanhando. Um abraço para ele. Nós vamos trazer ele para tocar viola aqui, não é isso? Com certeza. Abraço para ele, tá acompanhando a mãe, que mais uma vez, né, gentilmente, está aqui colaborando com o Agora Goiás, falando de um tema tão importante como esse. Aparecida, obrigado. Um grande abraço para você. Bom final de semana.